Boa noite aos brasileiros e portugueses que nos ouvem. É uma alegria que nós estamos hoje no nosso Desconversas. Hoje eu estou num ambiente um pouquinho diferente, um pouquinho mais barulhento, enfim, mas nós estamos com a empolgação de sempre. E hoje a doutora Silvia, na verdade, ela já tinha proposto esse tema há algum tempo atrás, e até porque nós estávamos discutindo a respeito de um filme, então, sobre crianças más. E o filme que nós colocamos na ocasião foi, vamos falar sobre o Kelvin. Mas eu queria também trazer uma outra história, né, de filme que chama A Ira de um Anjo, que é uma história verídica essa, de uma menina que sofreu abusos e, portanto, ela cometia abusos com o irmão menor. Então eu trouxe esses dois exemplos aí para nós tratarmos do tema de hoje. Doutora Silvia, eu passo a palavra para a senhora. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, não me chames de senhora, por favor. Isto já não está fácil, não é? Estarmos a passar esta fase. Este será um tema que iremos debater, que eu vou já propor para debatermos em breve, que é o tema da menopausa. A propósito, há uma peça da tua conterrânea Cláudia Raia que está a acontecer em Portugal e que eu tive o prazer de ir ver no sábado passado. E que me tranquilizou bastante, porque me identifiquei completamente e percebi que, afinal, eu não sou um ET, sou só mais uma das pessoas que está a passar pela mesma situação. Portanto, quando me tratas por senhora, agrava o meu estado de espírito, passando à frente. Este é um tema, será que existem crianças más? É um tema bastante polémico, é quase como se fosse um tema intocável, não é? Porque ninguém quer imaginar que as crianças a quem nós intitulamos, apelidamos, construímos a imagem de seres inocentes possam realmente ter alguma maldade. No entanto, e também cada vez mais devido às alterações da sociedade, nós vamos percebendo que existem comportamentos que são compatíveis com aquilo que nós hoje trazemos aqui para debate, que é com a maldade, que temos dificuldade em explicar de uma outra forma, que não seja a ver pura maldade. Nós, obviamente, que a primeira coisa que fazemos quando sinalizamos uma criança que tem um comportamento desajustado, nós tentamos perceber qual é o seu contexto, tentamos perceber de que família é que a criança vem, de que maneira é que é educada, de que maneira é que é tratada, se tem as condições de que necessita para crescer de uma forma saudável, não só física, mas também mentalmente e socialmente. No entanto, existem efetivamente situações em que, por mais que nós tentemos encontrar uma causa fácil, ou seja, uma causa que esteja à vista e que justifique facilmente aquele comportamento e que de alguma forma desresponsabilize a criança, porque foi alguma coisa que a levou a ter aquele comportamento, nem sempre isso acontece. Ou seja, nós percebemos que, aparentemente, pelo menos, não é? Não existem razões que justifiquem aquele comportamento e, portanto, é isto que nos leva efetivamente a ter a necessidade de perceber, e também por isso mesmo, porque a psicologia é uma ciência e pretende explicar, nós temos que ir estudar, temos que averiguar, temos que encontrar realmente uma estatística que nos confirme aquilo que está a acontecer. A ciência serve sobretudo não só para entender os fenómenos, mas também para, com isso, nós conseguirmos antecipar e preparar a nossa vida, conseguirmos corrigir alguns comportamentos para que determinadas situações não se repitam, principalmente quando elas são negativas. E, portanto, é isto que nós vamos ver mais à frente, se efetivamente, através dos estudos e não nos basearmos apenas em opiniões, que não é isso que nós pretendemos, mas sim o que é que os estudos dizem relativamente a esta questão que nós colocamos hoje. Será que existem crianças más? Soira. Bom, Silvia, então, já que nós estamos falando de estudo, olha que a gente não combina nada, né? Que coisa curiosa isso. Eu lembrei de, enquanto você
começou a falar, eu lembrei de um estudo que foi feito nos Estados Unidos, eu não sei se na década de 60 ou 70, alguma coisa assim, em que eles fizeram uma experiência com bebês, né, crianças acho que de 1 a 2 anos, enfim, e deixavam elas observando dois bonequinhos, assim. Um bonequinho, eles colocavam num contexto como se estivesse ajudando o outro bonequinho a subir uma linha em declive, assim, né? Então, as crianças se manifestavam de forma muito alegre quando elas olhavam esse movimento que seria um movimento de ajuda, de cooperação. Por outro lado, quando eles fizeram um teste usando o bonequinho, empurrando o outro bonequinho para cair, né? Ao invés de tentar levantar o bonequinho, empurrando esse outro bonequinho para cair, a reação das crianças foi uma reação de choque. Então, o que eles perceberam? Que a natureza do ser humano, ela se inclina realmente para aquilo que é bom, para aquilo que é o bem, não é? E eles fizeram esse estudo com esses bebês de 1 a 2 anos. Eu achei muito interessante. Mas eu queria, então, Silvia, colocar minha visão de leiga, de como eu percebo essa situação, já para jogar a bomba para você. Né? Pensando nesse estudo de que as crianças, em tese, nós como seres humanos, né, por essa pesquisa, seríamos boas pessoas, eu vejo que, então, nós temos 3 possibilidades de fazer com que haja essa inclinação para o mal, né? Então, uma delas é a questão da falta de limites, não é? A criança tem tanta falta de limite que ela não consegue nem discernir mais o que é certo ou o que é errado. Então, eu penso que essa questão da falta de limites, que é muito comum hoje em dia, isso na minha visão de leiga, tá, Silvia? Seria uma dessas possibilidades. A outra possibilidade, que é o que se enquadra nesse filme, né, é um documentário, né, um filme documentário, enfim, que é A Ira dos Anjos, né, que fala dessa menina que sofreu muitos abusos e que, por consequente, praticava os mesmos abusos com o irmão menor. E teve uma atitude fantástica por parte dos pais adotivos, que ao invés de devolverem a menina, eles colocaram ela para passar por um tratamento psicológico e ela se recuperou, teve uma vida normal. Se não me engano, ela virou uma enfermeira para poder auxiliar as pessoas. Então, veja que foi um processo de transformação imenso, né? De sair uma criança com uma inclinação maléfica para se tornar uma pessoa completamente altruísta, depois de um processo de tratamento psicológico. E a terceira, que é o caso lá do filme Vamos Falar sobre o Kelvin, que já é um problema de nascimento, não é, Silvia? É uma questão de psicopatia mesmo. Isso não é uma questão, ainda que quando você olha no filme você percebe que há alguns impactos ali, né, como de certa forma a negligência da mãe, a falta de... não pode dar spoiler, né? Não vou dar spoiler. Mas como você vê que tem algumas características ali do filme que podem até dar algum tipo de inclinação, mas ainda assim, no caso do Kelvin, é uma psicopatia, ele já nasceu com essa falha genética, digamos assim. Então, dentro da minha visão de leiga, eu enxergo que são esses 3, não sei se existem outros, mas é o que eu percebo hoje como elementos condutores para uma postura negativa das crianças. Bom, então, vamos falar sobre o Kevin, já é um filme de 2011 e, portanto, não haverá problema de dar spoiler, mas obviamente que será importante deixar o interesse para quem quiser ver, claro que sim. No entanto, a oportunidade de ter sido convidada por um jornalista reconhecido em Portugal, que é o Tiago Carrasco, um jornalista da revista Sábado, e efetivamente dei o meu contributo e a minha opinião precisamente sobre o filme e sobre essa temática, não é? É uma criança que efetivamente tem um comportamento completamente desajustado, em que penaliza vários membros da família, e é importante, surgiu daí a importância de perceber de onde é que viria aquele comportamento, daquilo
que estás a falar, e já estamos aqui realmente a tocar em pontos diversos que são importantes debater, nós estamos a falar de doença mental, que é outro dos pontos que acaba por se tocar também nesta conversa, mas que é outro dos pontos que muitas vezes há dificuldade em reconhecer numa criança. Até há bem pouco tempo, por exemplo, era difícil as pessoas assumirem e aceitarem que uma criança, por exemplo, podia ter depressão. Achava-se que seria outra coisa qualquer, mas que não teria depressão. Quando nós, então, falamos em psicopatia, estamos, obviamente, a falar de uma situação psiquiátrica, uma situação ainda mais grave, e, neste caso, estamos a atribuí-la a uma criança. Isto diz-nos, então, também que, assumindo isso, significa que as crianças podem ter doença psiquiátrica, não é? Nós sabemos que a esquizofrenia normalmente vem mais tarde, despoleta por altura da adolescência, por norma, e portanto, é sempre, ou quase sempre considerado as doenças psiquiátricas em alturas da vida, em idades um bocadinho mais tardias que não a infância. No entanto, é isso que se tem vindo a perceber, não é, Soeira? E já avançando um bocadinho para justificar, é que, efetivamente, as crianças podem não só ter doença psiquiátrica, como podem nascer com doença psiquiátrica, que pode efetivamente justificar um comportamento desajustado e antissocial, como é o caso. Eu queria esclarecer aqui alguns pontos que normalmente as pessoas até têm, já vão sendo cada vez mais esclarecidas e ainda bem, não é? Mas às vezes há alguma dificuldade em entender a diferença entre, por exemplo, uma questão psicológica ou uma doença psiquiátrica. Uma doença psiquiátrica, assim, grosso modo, para explicar de uma forma breve, tem sobretudo a ver com alguém que não tem a percepção, não tem a noção da sua realidade, não é? Até que alguém lhe chama a atenção, não tem essa capacidade de se autoanalisar, de autocrítica e de perceber o que é que está a acontecer consigo. As questões psicológicas são, de alguma forma, mais breves e, portanto, ou menos profundas, e que permitem à própria pessoa ter noção daquilo que lhe está a acontecer. Esta é uma das maiores diferenças que nós podemos encontrar entre doença psicológica e psiquiátrica. E, portanto, é mesmo importante identificar, quando se sinaliza uma criança, o que é que está a acontecer com ela, porque se nós conseguirmos ir ao fundo da questão e percebermos de onde é que vem esse comportamento, eventualmente conseguiremos corrigi-lo. Nós sabemos também que o nosso comportamento, de qualquer um de nós, porque somos seres sociais, estamos inseridos na sociedade, nós temos muito impacto nas outras pessoas, no grupo no qual nós estamos inseridos. Aqui aquilo que me preocupa sobretudo numa criança que tenha um comportamento antissocial é que, ao contrário dos adultos, eu posso ter um comportamento desajustado no meu grupo, seja no meu grupo de trabalho ou no meu grupo de amigos, e à partida os meus pares serão pessoas adultas e, portanto, terão maior capacidade de se defenderem e até de identificarem que alguma coisa não está bem. No caso das crianças isso não acontece, ou seja, há uma muito maior probabilidade de, havendo uma criança antissocial, com um comportamento desajustado, com um comportamento de maldade dentro de um grupo de crianças, que os seus pais tenham maior dificuldade, não só de a identificar, mas também mesmo identificando de se defenderem ou sequer saberem de que maneira é que podem reagir, ficando muitas vezes reféns daquela outra criança que se torna muitas vezes um bully, por exemplo, não é? E é isto que mais me preocupa, porque estas crianças acabam por ter um muito maior impacto no grupo em que estão inseridas. Depois, e pegando naquilo que falei no início, o facto de não se esperar que uma criança tenha uma dose de maldade suficiente para magoar alguém ou para transtornar a vida de outra pessoa, faz com que não se tomem muitas vezes determinadas providências, não é? Determinados cuidados, porque não se espera que a criança tenha maldade.
mais facilmente, se calhar, se deixa uma criança ao pé de outra sem supervisão, durante algum tempo, do que uma criança, por exemplo, com um adulto desconhecido, não é? Em que nós já antecipamos, às vezes, que possa haver ali alguma maldade. E, portanto, isto acaba por ser uma situação de risco, não é? Nós não termos isto em consideração. Claro que é um assunto, volto a dizer, que é bastante sensível. Grande parte de nós, se não formos mães ou pais, pelo menos temos familiares, crianças, não é? E custa-nos, dói-nos o coração imaginar os nossos, as pessoas, as crianças que nos são próximas e que nós gostamos fazer alguma coisa de mal. No entanto, isso é bem possível e é mesmo importante que as crianças sejam observadas, sejam acompanhadas e quando se identifica efetivamente uma queixa ou um comportamento que se percebe que não é realmente aquele que nós esperamos, então que se vá perceber o que é que se está a passar para conseguirmos prevenir também para proteger a própria criança. Soira. Bom, Silvia, então, assim, eu acho que seria importante você pontuar coisas que você considera, por exemplo, como indícios de maldade, né? Porque todos nós, enquanto seres humanos, temos aí a nossa dosezinha, né? Mesmo que não intencional de fazer alguma coisa, né? Às vezes a criança quer o brinquedo, puxa do outro, bate no outro. Então, assim, isso não são coisas alarmantes. Mas eu lembro, por exemplo, de uma história da doutora Ana Beatriz, né, que eu sei que você é muito fã dela, quem sabe onde a gente ainda consegue trazê-la para o programa, enfim. Mas ela contou uma história de que uma paciente dela entrou em contato contando a história do neto, que os pais tinham deixado esse menino com ela foi, acho que ela tinha uma fazenda, alguma coisa assim, foi para a fazenda com a criança, e ele falou, eu quero que a senhora mande alguém buscar o meu videogame lá na minha casa. E ela falou, não, né, você vai ficar poucos dias aqui, não tem necessidade disso, você tem tantas outras coisas para fazer aqui, e logo os teus pais vão te buscar, então você joga o seu videogame, né, aproveita aqui o local, enfim. Bom, o que aconteceu? Ela se deu conta que o gato dela morreu. O gato dela, aliás, desculpa, o gato tinha sumido. E o pessoal procura o gato de um lado para o outro, nada de encontrá-lo. E passado alguns dias, quando foram abrir o freezer, o gato estava lá, congelado. E a mulher ficou chocada, né? Porque ela percebeu que o menino quis se vingar dela, matando o gato, e ela perguntou, mas por que você fez isso com ele? Eu queria saber como é que ele fica congelado. Então, assim, isso deixou ela tão chocada que ela falou, nunca mais eu quis ficar com essa criança. É meu neto, mas nunca mais eu quis ficar com essa criança, e eu sugeri que os pais procurassem ajuda, né? Então, assim, como é que os pais conseguem identificar, Silvia, quando é aquilo que é um processo normal de evolução do ser humano, que a criança comete um ato de ir lá, por exemplo, né, querer tomar o brinquedo de alguém, dar um tapa, e quando é uma ação que realmente exige que se busque ajuda profissional? Bom, então, começando no início, há efetivamente em todos nós alguma maldade, não é? Nós não somos seres puros e angelicais, todos nós temos alguma maldade em nós e aquilo que muitas vezes nos faz moldar de uma forma ajustada, não é? Porque aquilo que nós pretendemos, e já dizia Darwin há muito tempo, aquilo que nós pretendemos é sobreviver, ou seja, e a forma de nós sobrevivermos é adaptando-nos à sociedade, e se nós não conseguimos viver em sociedade se estivermos constantemente a prejudicar os outros, porque isso vai acabar por se virar contra nós. O que é que acontece? Foram instauradas uma data de normas, de regras, de leis, com as devidas consequências quando o nosso comportamento vai para além daquilo que nós conseguimos tolerar,
e é muitas vezes isso que nos impede de ter determinados comportamentos. Todos nós já nos passaram coisas pela cabeça e já tivemos vontade de fazer alguma coisa e aquilo que nos impede de fazer são as consequências que advirão daí, não é? Pronto. Depois, num aspecto um bocadinho mais saudável, obviamente que há momentos e pensamentos que são imediatamente cancelados por nós próprios, porque passa-nos aquilo pela cabeça, mas obviamente que nós temos empatia pelo outro, ou seja, nós só de imaginarmos o outro em sofrimento, isso também nos causa sofrimento, não é? Aquilo que nos difere e que faz de nós seres humanos. E é neste ponto que eu quero tocar, porque nós conseguimos perceber nas crianças sinais de não empatia, não é? Da criança não demonstrar a capacidade de se colocar no lugar do outro, seja ele um humano, seja ele um animal. Muitas vezes, os sinais que nós percebemos mais evidentes são precisamente a forma como as crianças tratam os animais, não tendo que chegar a esse ponto, não é? Tão grave como realmente matar um animal, mas efetivamente nós conseguimos perceber que, principalmente, e percebe-se que terá a ver com o facto de, hierarquicamente, em termos de tamanho, em termos de força, em termos de poder, ser um ser vivo que a criança sente que consegue controlar, para além de conseguir controlar por todas estas situações de que falei, que têm a ver com o seu tamanho, com a sua força, com o seu poder, o facto também de um animal não se poder queixar, não é? Não ir dizer aquilo que se passa, faz com que realmente seja alguém que se fica ali numa situação de fragilidade e que pode efetivamente ser muito apetecível para uma criança que tem maldade, não é? Porque imaginamos, por exemplo, e muitas vezes se vê em estas crianças que quando têm irmãos, sobretudo se esses irmãos forem mais pequenos, que também lhes fazem mal, no entanto, mesmo que seja um bebê, ele manifesta-se através do choro, através da dor, através das marcas e, portanto, acaba por ser muito mais fácil a criança má, digamos assim, ser apanhada do que se o fizer a um animal. De qualquer das formas, como falei há pouco, obviamente que todas as crianças devem ser observadas, devem ser acompanhadas e devemos estar atentos aos seus comportamentos e principalmente aos seus comportamentos de frustração, de que maneira é que eles lidam com situações de frustração. Grande parte das vezes, os seres humanos, como seres adaptativos que somos, as frustrações vão contra nós, não é? Nós ficamos zangados connosco próprios por não conseguirmos o nosso objetivo, por não sermos capazes de fazer alguma coisa, ficamos muito zangados connosco. Quando essas manifestações reiteradamente vão no sentido de ter necessidade de magoar o outro, não é? Para que não seja apenas ele próprio a se sentir magoado, e voltamos aqui à questão de quando é que deixa de ser uma situação normal, quando deixa de ser uma situação pontual. Isto não é só para as crianças, é para todos nós. Quando nós temos um comportamento fora da norma, é um comportamento fora da norma. Quando temos um comportamento fora da norma de forma repetida, reiterada e coerente, então isso já nos define enquanto pessoas, não é? E é isso que nós temos que ver na criança, de que maneira é que, mediante uma situação de frustração, aquela criança se manifesta e se comporta. Quando, por exemplo, uma criança sabe que vai ter um irmão mais novo e tem um comportamento completamente desajustado e aquilo acontece uma única vez porque ficou surpreendido, porque ficou em choque, porque não estava à espera, estamos a falar de uma situação quando essa criança começa a ter manifestações repetidas completamente ao lado daquilo que nós esperávamos, aí nós temos que tentar entender o que é que se está a passar, não é? Porque, entretanto, a criança, o adulto, mas neste caso estamos a falar da criança, teve tempo para amadurecer a ideia, para a recepcionar, para a processar em termos mentais e para conseguir, então, escolher
de uma forma um pouco mais racional, qual é o comportamento que deve ter relativamente àquela situação. Se ainda assim não o conseguir ter de uma forma ajustada, e obviamente que temos um problema, e é mesmo importante que tenhamos atenção, porque uma criança com estes traços, com estes sinais, muito dificilmente será um adulto saudável mentalmente, e portanto deixo também aqui a sinalização para o livro do jornalista psicólogo português que eu gosto muito, que é o Hernani Carvalho, que escreveu o Índice da Maldade e que fala precisamente disso, não é? Nós, efetivamente, todos nós, não são só os psicopatas, nós temos uma parte boa e uma parte má, não é? Essa parte má depois pode ser trabalhada, pode ser educada, pode ser castigada ou não, mas também pode ser maior ou menor, não é? Pode já nascer connosco, dentro da nossa estrutura, um maior índice de maldade do que, vamos imaginar, um psicopata terá, com certeza absoluta, um índice de maldade muito superior, mas largamente superior a uma pessoa dita saudável, porque eu não gosto de usar a expressão normal, não é? Porque nenhum de nós é normal, nós não somos normais, podemos ser saudáveis, não é? Porque a norma é algo que vai sempre modificando. E, portanto, nós hoje somos normais, amanhã já não somos, porque já não pertencemos à norma. Não é tanto isso que nos preocupa, mas sim tentarmos ser saudáveis mentalmente, e sermos saudáveis como seres sociais que somos também significa que somos seres adaptados socialmente, e isto também, obviamente, que é um indicador da nossa saúde mental. Soeira, eu vou-me já despedir, não sei se tens mais alguma questão, mas passo-te a palavra. Bom, Silvia, nós temos um cantor aqui no Brasil que diz que de perto ninguém é normal, mas eu queria só validar essa tua última reflexão com um fato que aconteceu em Portugal, e você deve se lembrar que eu escrevi um artigo sobre isso, porque nós publicávamos numa mesma revista. E era o caso da Valentina, que foi uma menininha que foi assassinada durante a pandemia, num processo de convivência com o pai. Então, o pai e a madrasta, lamentavelmente, assassinaram a menina. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre todo o contexto em que a criança estava inserida e sobre o pai, teve uma frase que me chamou muito a atenção, e você deve lembrar, porque nós conversamos sobre isso. Da professora que disse que percebia que o menino sofria, que o rapaz, né, quando o menino sofria maus tratos, que ele tinha uma série de posturas, assim, né, que poderiam ser consideradas como antissociais, e ela se arrependia de não ter tomado nenhuma ação naquela ocasião, porque como a única coisa que ele aprendeu foi a resolver as coisas na base da violência, porque ele sofria muita violência doméstica, ele repetiu esse padrão, né? E aí foi o que você colocou. O que você não tratou enquanto menino vai se refletiu para ele na fase adulta, né? E o resultado foi drástico, e uma criança acabou pagando por essa falta de apoio que o pai recebeu lá atrás, né? Então, só para figurar esse exemplo que você trouxe, Silvia, e você deve lembrar dessa conversa que nós tivemos, né? O quanto essa ação dessa professora, que tinha percebido que até poderia ter tomado alguma medida e não fez, poderia ter impactado na vida desse rapaz e, por consequente, na vida da Valentina, né, que poderia estar viva aí até hoje, já uma pré-adolescente, enfim. Então, eu queria deixar como mensagem, Silvia, já para me despedir também, que nós possamos observar as nossas crianças. Eu acho que entender que nosso futuro, enquanto sociedade, depende de como é que nós estamos tratando as nossas crianças, né, e que as crianças são o maior tesouro que nós temos, inclusive essas que podem ter uma tendência natural, né, uma inclinação natural a serem mais maléficas. Se elas encontrarem um ambiente onde elas possam trabalhar suas boas características, talvez você consiga minimizar essa situação.
Então, com isso, eu também encerro o programa, agradecendo a todos que estão nos acompanhando, né, que são sempre fiéis aí a essa escuta, e aos que vão nos ouvir em algum outro momento. E já deixando para a doutora Silvia, que eu sei que é uma carnavalesca de plantão, ela mora em Torres Vedras, que é, digamos, Salvador, lá de Portugal, é Torres Vedras, todo mundo vai para lá para comemorar o carnaval. Então, já deixar para a doutora Silvia e para todos que nos ouvem, desejo de um bom carnaval, tenham juízo, não extrapolem, e nós estamos aí nas próximas semanas, voltando com o nosso programa de conversas, e para março, não é, doutora Silvia, já dentro do Festival Internacional Grito de Mulher, que por coincidência ou não, esse ano trata exatamente da questão do matrimônio infantil. Tá? Então, um abraço a todos e para você, doutora Silvia, um grande beijo. Bom, então eu queria mesmo só finalizar com o reforço desta ideia. Antes de mais, dizer que efetivamente essa é uma das minhas frases preferidas, não é? De perto de ninguém é normal. Porque efetivamente não somos, não é? Nós às vezes temos essa ideia, quando olhamos para a vida de alguém, acharmos que até gostaríamos de ser como aquela pessoa, mas quando nos aproximamos com a lupa percebemos que todos nós temos defeitos de uma maneira ou outra. Bom, mas aquilo que eu queria reforçar efetivamente é que nós não podemos nem devemos simplesmente cruzar os braços por percebermos que uma criança que pode ser a nossa, efetivamente pode nascer com este gene da maldade, podemos dizer assim, porque nós temos ainda assim grande influência no desenvolvimento ou não dessa característica. Como disse há pouco, da mesma maneira que uma criança que até nem tem um grande índice de maldade, se estiver num determinado contexto que proporcione isso, pode potenciar essa maldade. Da mesma forma, uma criança que nasce já com características graves de psicopatia e de antissocial, se for devidamente acompanhado, se for devidamente sinalizado, pode minorar, não é? Pode diminuir e pode efetivamente corrigir essa sua característica. Portanto, isto nada nos define. Nós, efetivamente, nascemos e crescemos com determinadas características, mas é por isso mesmo é que eu sou psicóloga, porque acredito na alteração do comportamento das pessoas, não é? Aquilo que nós precisamos sempre, que é o nosso ponto de partida para modificar alguma coisa em nós, é conseguirmos identificar alguma situação, e aquilo que nós precisamos sempre é de perceber que essa é uma das dificuldades e às vezes até das questões que me são colocadas, como é que nós percebemos quando é que estamos com uma fúria normal ou quando é uma coisa mais grave ou quando é que estamos com uma tristeza normal e quando é que é uma coisa mais grave. Sempre que for alguma coisa que efetivamente nos incomode e condiciona a nossa vida ou das pessoas que estão à nossa volta, eu acho que é mesmo importante nós pedirmos ajuda e recorrermos a um técnico. Há pouco tu falaste nisso e ainda bem que agora cada vez mais se vai dando importância à saúde mental. Essa professora de que estás a falar, que se refere ao pai da Valentina, nós estamos a falar de há umas gerações atrás, não é? E, portanto, não que seja desculpável, mas é pelo menos entendível que na altura as pessoas não estavam tão alerta, não tinham tanta sensibilidade para as questões da saúde mental, o que agora acontece cada vez mais e ainda bem, e, portanto, a mim parece-me que é sempre preferível exagerar no sentido da proteção, não é? Da prevenção, exagerar dessa forma do que por defeito, não é? É preferível nós recorrermos a alguém, isto é como qualquer outra dor, qualquer outro médico, é preferível nós recorrermos e não ser nada e estar tudo bem, do que deixarmos passar e quando nos apercebemos as coisas já tenham aumentado de uma maneira que seja mais difícil lidarmos com a situação e controlarmos aquilo que está a acontecer. Portanto, se identificarmos realmente comportamentos desajustados, de falta de empatia,
e até de necessidade de magoar o outro desnecessariamente, então efetivamente é importante nós estarmos atentos a essa situação. Só para finalizar e desejando muito bom Carnaval a todos, não é? Não só em Portugal, mas também no Brasil. Gostaria também que os pais estivessem atentos à realidade que me passa aqui à frente dos olhos, sempre na altura do Carnaval, são de crianças, às vezes pré-adolescentes, que estão um bocadinho à sua sorte, que estão a tomar conta deles próprios, sendo que vão havendo cada vez mais perigos e menos segurança. Vejo muitos pré-adolescentes, adolescentes com grandes doses de álcool, com garrafas de bebida, com consumos que podem efetivamente não só alterá-los e prejudicá-los a nível de saúde, mas também impedi-los de estarem atentos e de se proteger caso estejam em situações de perigo. E faz-me efetivamente confusão, não só como psicóloga, mas também como mãe, ver estas crianças, às vezes às 3, 4, 5 da manhã, na rua, sem terem um adulto por perto que esteja de alguma forma a acompanhá-las. Eu gostava que todos tivessem essa atenção e que percebessem que não é só por ser Carnaval que os riscos e os perigos desaparecem, porque muitas vezes é precisamente nestas alturas que se criam as condições terríveis para as piores coisas acontecerem. Portanto, desejo um excelente Carnaval a todos e, uma vez mais, se tivermos que exagerar, que seja por exagero e nunca por defeito. Um beijinho muito grande para ti também, Sara, e até para a semana.